Olá pessoal, sejam bem-vindos então em mais uma videoaula aqui, né? Videoaula do professor Neri Neitsky, certo? Comigo, o Sidney, onde nessa sequência de videoaulas do Photoshop CS5, né? Nós estamos agora aprendendo, né? Como você pintar sobre uma máscara aqui no Photoshop. Esta máscara, né? Ela pode ser tanto um texto como a gente criou aqui, como um objeto qualquer, ok? Então olha só. Primeiramente aqui, ó, eu quero mostrar algumas máscaras que eu criei aqui para mostrar o que pode ser feito. Olha só que bacana aqui. Usei o nome da minha filha, né? A Isadora, com algumas flores aqui. O nome aqui do meu filho caçula aqui, o Felipe, né? Com umas imagens tridimensionais, alguns blocos. Eu aqui com algumas folhagens também, né? Aqui também com grama. E aqui uma imagem de outono, né? De outono, com flores de outono. Pessoal, para você criar essa imagem, né, pintando sobre uma máscara, é muito simples. Simples, claro, né, desde que você saiba fazer. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir uma imagem com uma resolução razoável, tá? Vamos começar fazendo da flor, então, pode ser? Olha só, vou abrir uma imagem aqui, vamos desbloquear esta imagem, tá? E vamos criar então por cima aqui, né, um texto. Então vou colocar de novo aqui o Isa, tá? Porque o interessante fica assim, ó, quanto maior o texto, mais grossa também a letra, né? Mais interessante fica então o efeito, ok? Olha só. A menos que você tenha uma imagem aí bem grande, aí você pode colocar então uma frase, uma palavra maior. Outro detalhe que você deve cuidar é o seguinte, ó. As imagens, no caso aqui as flores, elas têm que entrar, ela tem que caber inteira dentro de uma das letras, tá? Ok? Como assim, Cid? Assim, ó, como nós vamos, digamos, usar as flores para pintar, né, para dar aquele efeito, se dentro da flor não couber pelo menos uma imagem inteira, vai ficar pela metade. Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Então vou pegar essa imagem de fora aqui, ó, vou reduzir um pouco o tamanho, tá? Isto, assim. E o seguinte, vamos pegar então aqui, ó, vamos transformar em objeto, tá? O texto. Então vamos rasterizar aí. Se você tem dúvida do que faz esse rasterizar, só pesquise a nossa videoaula aí só sobre rasterização de texto, né? Para objetos e tal. E agora é o seguinte, vamos com a tecla Ctrl pressionada, tá? Vamos clicar aqui, ó, no ícone aqui, na miniatura do texto, tá? Aqui, ó. Pode ver que ele criou uma seleção ao redor, né? Que é a mesma coisa que você pegar a varinha mágica aqui com a tecla Shift e fazer isso aqui, ok? Só que, claro, se eu teria aqui, digamos, se eu tivesse aqui mais palavras, né? Ou objetos tal, seria muito mais fácil eu fazer isso aqui, opa, com a tecla Ctrl pressionada aqui, tá? Feito isso, eu vou deixar oculto, vou deixar invisível aqui, ó, tá? Eu também posso apagar, tanto faz, tá? Só que se você não apagar, deixa eu voltar aqui no Alt Ctrl Z, você deixa invisível, entra na camada de imagem, aqui, e vamos criar aqui o modo máscara, tá? Máscara oculta. Olha só o que aconteceu. Na verdade, o que está fora aqui não foi apagado, né? Ele apenas está oculto, apenas está invisível, tá? E agora é o seguinte, agora eu preciso achar dentro do meu texto uma imagem de uma flor inteira, tá? Aqui tem uma, né? Tá? Você tem que achar uma imagem de um objeto aqui inteiro. Aqui também tem uma. Vamos pegar essa aqui, ó, que tem essa partezinha amarela, tá? Então agora com a ferramenta caneta, não pode ser com laço. Por que não, Cid? Porque você precisa criar um modo demarcador, você precisa criar um demarcador, tá? Então também aqui em cima tem que estar o modo do meio, tá? Pets, ou demarcador. Então olha só, e agora você vai fazer o seguinte, ó. Aqui entra um detalhe importante, às vezes o pessoal quer fazer aí, assiste outros tutoriais tal e não consegue fazer porque diz que fica branco na hora de você pintar. Porque agora aqui, ó, tá? Você tem dois modos de seleção, tá? Aqui você seleciona a imagem, aqui a máscara. Você vai selecionar a textura, aqui, ó, tá? E com a textura, com esse modo máscara da textura selecionado, tá? Nós vamos então criar uma seleção.
Uma seleção mais ou menos, tá? Então você vai selecionando aqui, mais ou menos assim. Aqui vamos criar uma seleção aqui. Aqui vamos criar uma seleção aqui. Aqui pode baixar um pouquinho. Vamos criar uma seleção aqui, tá? Ah, Cid, mas é difícil usar essa caneta, hein? Tá? Se você tem um pouco de dúvida também, só procura nossa videoaula aí de como usar a ferramenta caneta, né? Ou Pen Tool, que lá eu explico bem certinho, ok? Então, olha só. Vamos dando sequência aqui. Ok? Não se importe. Ah, mas o Cid não está controlando bem certinho. Não tem problema, tá? O intuito aqui não é recortar, não é ficar bem... Opa, Ctrl Z. Aqui no meio. O intuito aqui é você criar uma seleção mais ou menos parecido, né? Com a tua flor. Olha só. Fecha o... Deixa eu puxar mais próximo aqui, ó. Fecha o ponto inicial. Fechei o ponto inicial, notem que eu estou apenas com o modo de marcação aqui, né? Os demarcadores, ok? O que eu vou fazer? Vamos criar uma nova camada, né? Olha só, então eu vou criar uma nova camada. Criei uma nova camada aqui, né? Pode ver que ele não aconteceu nada. E agora vem aqui nos demarcadores ou pets, tá? Se não estiver aparecendo aqui, vem aqui no menu janela ou Windows e aciona aqui os demarcadores, tá? E agora aqui, ó, você vai clicar nessa terceira opção que é acionar o modo, né? Ele vai criar aqui aquele demarcador, né? Ou a seleção. Feito isso, pode voltar para cá, confere se você está nessa camada nova. Você vai pegar a lata de tinta, vai inverter aqui para o preto, ó, e vai pintar aqui de preto, tá? Com a seleção ainda ativa, nós vamos aqui em cima no menu editar, nós vamos criar aqui um pincel, ó, Define Brush Preset. Tá? Nós vamos criar então um novo pincel aqui, você pode dar um nome para ele, vou pôr aqui folha, aliás, flor, né? Ok? E agora é o seguinte, quando eu entrar aqui no pincel, e eu entrar aqui, ó, a flor vai estar aqui na última, ó, 171. Esta aqui é a última que eu criei, tá? Eu posso tirar a seleção, vou dar um Ctrl D. E agora é o seguinte, vamos entrar aqui nas propriedades do pincel, tá? Se essa ferramenta não estiver aparecendo aqui, vem aqui em Window ou janela, pega Brush ou simplesmente F5, né? Ó, que ele entrou aqui também. E aqui assim, olha, nessa primeira opção, aqui embaixo nós temos a opção espaçamento, tá? Spacing. Você vai trabalhar o espaçamento que você deseja, então, na hora da pintura aqui. Na próxima opção aqui em Shape Dynamics, tá? Você vai deixar aqui em Pen Pressure, né? Ó, certo? Que é aqui o pincel aqui, a repetição do pincel, né? O pincel mais forte, tá? Isso aqui é interessante, ó. Se você aumentar aqui para 100% aqui em cima, ó, pode ver que ele deixa suave, né? Algumas menores, algumas maiores, que vai ficar então um efeito interessante também. Aqui nós temos então o ângulo, que é para você girar algumas, né? Para não ficar tudo bem retinho, ó. Então você gira algumas delas, né? Aqui também nós temos algumas propriedades. Nesta opção aqui em cima também você tem ele mais espalhado, mais juntinho. Então pode deixar ele mais ou menos junto, assim, né? Aqui é o número de imagens que você tem, né? Não exatamente de imagens, mas proporção, né? A proporção de espaçamento, ok? Vamos deixar aqui 2. E aqui embaixo, então, você pode também rotacionar ou não os teus objetos. Vamos voltar para cá. Vamos aumentar um pouquinho o espaçamento aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos assim. Feito isso, podemos fechar aqui. Close Tab Group, né? Vamos deixar invisível esta que nós criamos antes. E agora é o seguinte, ó, com o pincel ativo, tá? Com o pincel ativo aqui embaixo, eu volto para o modo branco do primeiro modo. Aqui eu só inverto, aqui, tá? Foreground aqui, eu deixo para branco o primeiro plano. E agora é o seguinte, ó, aqui embaixo, antes, na seleção, nós ativamos aqui. Agora nós vamos clicar aqui na máscara do texto. Aqui,
tá? Vou distanciar um pouco aqui, ok? E agora só nos basta pintar. Só que para pintar, nosso tempo estourou aqui. Nós vamos terminar agora na próxima aula, ok? Grande abraço aí do Cid, tá? Videoaulas do professor Neri, né? Comigo, Sidney. Até mais. Tchau, tchau.